A questão número 8 é aquela clássica questão de fração é a parte de um todo, baseado num percurso. Isso é muito comum, né? Dá um percurso, dá partes desse percurso, dá uma distância e ele pede qual é a medida desse percurso inteiro. Um tipo de problema muito comum. Essa é aquela questão que você dá aquela olhada rápida nas questões no início da prova e você marca ela como fácil para fazer logo no início. Então, o senhor Roberval, preocupado com a sua saúde, corre sempre a mesma distância 3 vezes por semana na orla da praia de Boa Viagem. Ele inicia sua corrida na rua Bem-vinda de Farias em direção à Feirinha de Boa Viagem. Percorre metade da distância total que corre a cada dia e retorna pelo mesmo caminho ao ponto de partida. Então, olha só, você pode ter percursos de vários tipos. Você pode ter um percurso em linha reta, você pode ter um percurso num circuito fechado, uma pista de corrida, por exemplo, ou você pode ter um percurso como o desse problema, que é assim, uma ida e uma volta pelo mesmo caminho. Não importa como que é o seu percurso. Qualquer problema de percurso, você marca ele todo como se fosse uma barra de chocolate, né? Lembra muito uma barra de chocolate. Então, o percurso é isso aqui. Não interessa se esse percurso é em linha reta, é um circuito fechado, ou é uma ida e volta, ou se ele fez várias idas e várias voltas. O que interessa é que ele começou a correr numa certa hora e terminou de correr num certo ponto. Se você tiver aqui, por exemplo, um percurso baseado aqui numa distância de 100 metros, que você vai e volta 8 vezes, contando idas e voltas, você tem um percurso de 800 metros. É isso que te interessa. Não interessa a forma do percurso. Então, ele diz que começa a correr aqui nessa rua, no início do percurso, ele corre até a feirinha e ali ele dá meia volta e retorna ao ponto inicial. Então, aqui é o início. E aqui é o fim do percurso. É claro que fisicamente, lá no mapa, isso aqui é uma linha que ele foi e voltou. Ele partiu dessa rua, Bem-vinda de Farias, foi até a feirinha e retornou. Quer dizer, a feirinha é a metade do caminho. E aí ele voltou. Fisicamente ele foi e voltou no mesmo caminho. Mas se você considerar o percurso como uma barra, representando como fração, quando ele chegou na feirinha, ele estava na metade do percurso. Aí ele retornou à outra metade. Aí ele explica aqui que existem marcações de 100 em 100 metros. A orla possui marcações de distâncias pintadas na calçada com intervalo de 100 metros entre elas, como essa foto aqui. Veja um exemplo dessas marcações na imagem ao lado. O senhor Roberval sempre inicia a corrida sobre a marcação de distância localizada na rua Bem-vinda de Farias, que é o início do trajeto, marca que é semelhante à da imagem, tá? Em uma dessas corridas, o senhor Roberval percebe, ao passar por uma marcação de distância nas calçadas, que falta apenas 1/3 da distância total que corre a cada dia para finalizar a corrida. Olha só, falta 1/3, Então, ele estava correndo, chegou a uma certa hora, faltava 1/3. Então, vamos dividir mais ou menos isso aqui em 3 partes. Então, aqui 1/3, 2/3 e aqui o último terço. Então, ele está falando que, num certo momento, ele estava aqui, faltando 1/3 para terminar o percurso. Se faltava 1/3, quanto que ele correu até ali? É 1 menos 1/3, né? O total menos o que está faltando. Isso aqui vai dar 2/3. Então, ele correu até uma parte do percurso igual a 2/3. Após 600 metros desse ponto, ele lembra que naquele momento só falta
1/4 da distância total que corre a cada dia para finalizar a corrida. Então, falta 1/4. Olha só, isso aqui é a distância total. Aqui é 1/2 da distância total, que é lá onde ele deu meia volta, né? Correu até lá a feirinha e retornou. E aqui, ó, é a metade da metade. Quer dizer, é aqui quando está faltando 1/4 do total. 1/4. Se está faltando 1/4 do total, que ponto é esse aqui? Ele correu até onde? Como é que a gente acha essa fração? É o total menos 1/4. Total menos 1/4, isso aqui vai dar quanto? 3/4. Então, essa marcação aqui é 3/4. Então, os dois pontos que são descritos no problema é o ponto que marca 2/3 do percurso, que é quando falta 1/3 do trajeto para terminar. E esse outro ponto aqui, que equivale a 3/4 do percurso, que é quando falta 1/4 para terminar. E ele disse que essa distância aqui, entre essas duas marcações, é 600 metros. Claro, após 600 metros desse ponto, ele lembra que naquele momento só falta 1/4 da distância total. É aqui. Então, esses 600 metros são a diferença entre 3/4 e 2/3. Isso aqui. 600 metros. Então, qual é a conta que nós vamos fazer? Essa fração do percurso, que é 3/4 menos 2/3, equivale a 600 metros. Mas essa fração aqui vai dar quanto? Vamos ter que fazer essa subtração. O MMC é 12, então aqui vai por 3 e aqui vai por 4. Então isso aqui vai ficar 3 vezes 3, 9, 2 vezes 4, 8 e o denominador comum que é 12. Então isso aqui é 1/12. 1/12 do percurso, 1/12, corresponde a 600 metros. Então, quanto que é o percurso todo? O percurso dividido por 12 dá 600. Então, o percurso é quanto? É 12 vezes 600. 12 vezes 600, isso dá 7.200 metros. E você pode até conferir, né? 7.200. Olha aqui, vamos dar uma conferida. Sabendo que o percurso todo tem 7.200, esse ponto aqui é quando falta 1/3. Quanto é 1/3 de 7.200? É 2.400. A terça parte. Isso aqui dá 4.800. Então, esse ponto aqui corresponde a 4.800 metros de percurso. E esse outro ponto aqui é quando falta 1/4. Quanto que é 1/4 de 7.200? 1/4 de 7.200 são 1.800 metros. Então, que marcação é essa? É o total menos essa parte que falta, que é 1.800. Isso dá quanto? 7.200 menos 1.800, isso dá 5.400. Então, esse ponto aqui do percurso corresponde à marcação 5.400. Então, você tem que fazer a diferença entre esse ponto e esse ponto aqui, que dá exatamente 600 metros. Então tá certo, isso deu certo justamente porque você calculou o percurso corretamente. O percurso tem 7.200 metros. Então, podemos concluir que o senhor Roberval corre uma distância total a cada dia em metros de 7.200. Resposta correta, letra E de eco.